enfermidade. Há muitos anos atrás, muitos anos, não sei colocar exatamente quando, eu fui a um congresso no Rio de Janeiro, um big evento, multidão havia naquele lugar. Era um congresso da Donep, um congresso anual que a Donep fazia. E ali estava o nosso irmão Asaf ministrando louvor. E durante a ministração do louvor, acontecia um mover muito grande. Quando você lê na Bíblia que Saul estava possesso e Davi era chamado para dedilhar o seu instrumento, e quando Davi dedilhava o seu instrumento, o Espírito de Deus se manifestava e o demônio que estava em Saul se afastava por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Há um mover de Deus quando o coração do adorador atrai o Espírito Santo de Deus. Não é um instrumento, não é a tecnologia, não é o microfone, nem a voz. Na verdade, é o coração do adorador. E ali naquele lugar, quando o pastor Asaf ministrava, havia um mover muito grande do Espírito Santo de Deus. E era uma multidão, e eu fui sozinha para aquele lugar. Pastor Otto estava em Tocantins, numa propriedade que tínhamos, e eu senti um desejo ardente. Peguei o meu carro, desci da cidade de Resende, fui para o Rio de Janeiro sozinha, estacionei ali no Rio Centro, entrei naquele salão, e havia muita gente, eu me espremi para encontrar um lugar, e do meu lado tinha uma mulher cega. Ela estava com muletas, com óculos, e um momento ela precisou tirar os óculos para limpar as lágrimas, porque a emoção estava muito grande. E eu vi os olhos dela brancos, completamente brancos. Não sei que tipo de enfermidade era, mas cega, completamente cega. E o povo adorando, e o poder de Deus se manifestando, e de repente, aquela mulher deu um grito: eu estou vendo, e jogou a muleta, tirou o óculos, e ela estava do meu lado. E eu olhei para o olho dela, estava normal como o meu olho, não havia diferença. E eu comecei a questionar Deus naquele lugar. A minha vida era de religião, presa numa denominação tradicional. A letra vinha no cérebro. Como eu estudei para fazer concurso para juíza, eu tinha estudado a Bíblia. O cérebro fica no intelecto, e o intelecto fica na alma. E eu falei para Deus: por que o Senhor está aqui e não fala comigo? Porque no meu íntimo eu criticava essas manifestações de poder. Eu dizia: isso é histeria coletiva. Como juíza, como uma mulher racional, eu dizia: isso é uma histeria coletiva. Esse povo está na alma, isso é almático. Isso não é o Espírito de Deus. Mas naquela hora, Deus cura aquela mulher do meu lado e me disse: eu estou ou eu não estou aqui? Porque eu dizia: isso não é Deus. E eu disse: se o Senhor está aqui, por que o Senhor não fala comigo? Se o Senhor está aqui, por que eu não escuto a sua voz? Se o Senhor está aqui, por que eu não sinto absolutamente nada? Por que não há presença do Senhor em mim? O que acontece comigo? E naquele dia, exatamente naquele dia, Deus falou para mim: sabe por que eu não posso falar com você? Porque você é um canudo entupido. Eu sopro, mas tem tanta craca aí dentro, tem tanta ferida, tem tanta marca do passado em você, que você não escuta a minha voz. E eu caí de joelhos naquele lugar, sozinha. E o Espírito de Deus começou a me mostrar a minha história, aquela história que eu já contei um dia aqui na Getsemane. Aquela história que está no meu canal oficial no YouTube. A história da menina deixada de lado.
abusada sexualmente, mãe drogada, pai promíscuo, no lixo de Aquidauana catando metais para vender no ferro velho da cidade. E Deus foi me mostrando a história, minha história, e Ele dizia: você precisa perdoar essas pessoas. Você precisa perdoar, Tânia. Se você não libera o perdão, eu não posso falar com você. Se você não entrega para mim toda a sua história, se você quer resolver tudo sozinha, como uma juíza, eu não posso tocar em você. E naquele lugar público, Asaf tocando, eu comecei a liberar perdão para as pessoas que eu achava que tinha perdoado. Na verdade, eu tinha deletado na minha cabeça. Eu tinha colocado no lugar de esquecimento, que não é o lugar do perdão. Eu tinha resolvido botar numa gavetinha todos aqueles que me ofenderam. E o Senhor me levou naquela noite, na verdade era fim de tarde, abrir a minha boca e perdoar as pessoas. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali de joelhos naquele lugar. Eu sei que quando eu terminei, eu fui batizada com o Espírito Santo naquele lugar. E quando eu terminei, eu comecei a escutar a voz de Deus. Eu comecei a sentir a presença de Deus na minha vida. Na verdade, o meu ministério, que hoje é tão frutífero, ele começou naquele dia, naquele lugar. O pastor Otto estava na fazenda. No dia seguinte eu liguei para ele. Eu falei: Otto, você não sabe o que aconteceu. Ele falou: aqui, a 2.000 quilômetros, Deus falou comigo o que estava acontecendo com você lá no Rio de Janeiro. Nós dois juntos começamos a história que a gente vive hoje. O nosso ministério de cura e libertação começou ali. Então hoje é um dia especial para mim. Falar de intimidade com Deus, tendo aqui a presença do meu irmão Asaf Borba, que vai adorar de novo, e cuja adoração foi fundamental para que o Espírito de Deus se movesse naquele lugar. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios capítulo 2, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quando a Bíblia fala nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, está falando de corpo. Olhos, ouvidos, são percepções sensoriais do corpo humano. São órgãos do sentido. Não é pelo corpo que o homem consegue ter intimidade com Deus. Não é pela prática de atitudes como leitura, como meditação talvez. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem. Coração na Bíblia não é músculo cardíaco, é alma. Quando Davi fala, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, ele está falando de alma. Quando Deus fala, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Ou quando ele fala do coração procede as fontes de vida, ele está falando de alma. A alma é uma porção sobrenatural do homem também. A alma é uma porção que foi criada por Deus para o homem conectar-se na horizontal com outros homens. Também é o lugar onde está o nosso intelecto, onde estudamos, aprendemos, onde estão as nossas vontades, as nossas decisões, as nossas escolhas. Mas não é nem no corpo nem na alma que diz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele nos revela pelo Espírito.
E o espírito é a porção do homem feita por Deus para conectar-se com Ele. O homem foi formado à imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual. E é este ser espiritual que conecta-se com o mundo espiritual. Foi feito por Deus para conectar-se com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com anjos de luz. Por escolhas erradas, pode conectar-se com trevas. E é pelo Espírito que o homem chega ao coração de Deus. É só pelo Espírito. É só pelo Espírito que o homem consegue ouvir a voz de Deus. Espiritualmente discernimos coisas espirituais. E a Bíblia fala, Ele é Espírito. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. O homem só consegue ter intimidade com Deus pelo Espírito, não é pela prática religiosa. Lembra dos fariseus? Estavam no templo, lendo os escritos dos profetas, anunciando a vinda do Messias. Isaías 61, Isaías 53, Miqueias, tudo dizia que o Messias vinha. E eles estavam lá lendo, relendo e pregando. E Jesus estava entre os homens e eles não identificaram o Messias. Porque é pelo Espírito que pode identificar o Messias, é só pelo Espírito que o homem pode identificar a presença do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus e do próprio Filho de Deus. O homem Simeão era um homem simples do povo. Estava em casa. E o Espírito fala para ele, vai para o templo que você vai ver o Messias. E o Messias era um bebê. Nasceu do ventre de uma mulher e era um bebê. E como bebê foi levado ao templo, passado o período da purificação para ser apresentado, conforme as leis judaicas. É só um bebê. Mas quando Simeão chega, o Espírito fala para Simeão, é o Messias. É o Messias. E Simeão faz um cântico, ele diz, agora eu posso descansar em paz. Meus olhos viram a salvação de Israel. Que diferença havia entre Simeão e os doutores da lei, entre Simeão e os fariseus, entre Simeão e os sacerdotes? Intimidade. Intimidade com Deus. A intimidade com Deus dá-se pelo Espírito. O Espírito prescruta o coração de Deus e fala com o homem. E prescruta o coração do homem e fala com Deus. E é pelo Espírito que discernimos coisas espirituais. Desenvolver espiritualmente é um comando de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 5, nos ensina. E eu creio que é Paulo o autor da Carta aos Hebreus, não pela retórica, mas pela profundidade espiritual que tem. E ele é o único apóstolo que tem a profundidade espiritual para falar, por exemplo, de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais, falar de luz e trevas. Só ele fala com profundidade. E na carta aos Hebreus, no capítulo 5, está escrito que o alimento sólido, a experiência profunda espiritual, é para os adultos, maduros espiritualmente. Lá está escrito, capítulo 5, a partir do versículo 12. Do versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornaste necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ele está dizendo ainda é imaturo, ainda não desenvolveu. Você viu crianças sendo apresentadas aqui, precisam ser carregadas no colo. Precisam ser instruídas pelos pais, protegidas pelos pais, orientadas pelos pais. Se forem jogadas de um lado, elas perecem. O texto continua, mas o alimento sólido
A comida boa é para os adultos, para os maduros, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Faculdades exercitadas, exercício. Faculdades exercitadas, faculdades físicas, ginástica, não. Faculdades intelectuais, estudo, não. Faculdades espirituais, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir luz e trevas. Bem e mal não é sorte e azar, é luz e trevas. Quando o homem desenvolve-se espiritualmente, ele não apenas consegue tocar o coração de Deus na intimidade, mas ele começa a ficar maduro espiritualmente, discernindo o que é certo e o que é errado, o que é luz e o que é trevas. Ele começa a crescer espiritualmente. Até aquele dia eu vivia no raso. Não havia profundidade. Quando aqui diz que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, não é pela teoria, desenvolve-se espiritualmente para discernir bem e mal, luz e trevas. É como se Deus estivesse falando para mim e para você: olha, você é espiritual e você precisa desenvolver. Quando a pessoa vai em lugares de trevas, ela escuta: você tem mediunidade, você precisa desenvolver. Deus está dizendo aqui: você é um espírito, você tem espiritualidade, você precisa desenvolver. E como que desenvolvemos espiritualmente? Pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, pelo fruto do Espírito em nós. Muitas pessoas enfatizam os dons do Espírito. Dom é presente, é dádiva, é gift, é um regalo. Mas não é pelo dom que manifesta a presença do Espírito Santo em mim, é pelo fruto. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto mais do Espírito estiver em mim, mais vai manifestar em mim o caráter de Cristo. Mais vai expressar em mim a verdade da semelhança de Deus, que quer ser implantada em mim. E aí, a partir daquele dia, começou a acontecer algo na minha vida. Eu comecei a ouvir a voz de Deus. Até então, o nariz em pé da juíza, religiosa, cheia de si. Havia no meu coração feridas terríveis. Terríveis. O perdão, queridos, é condição sine qua non, é necessário para que o Espírito de Deus venha sobre uma pessoa. A palavra de Deus nos ensina na oração do Pai Nosso: se perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial vos perdoará. Se tampouco não perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai não vos perdoará. Quando a Bíblia fala de fé, e você conhece o texto, Marcos 11, Jesus passou, amaldiçoou a figueira secou. No dia seguinte, o discípulo que viu a figueira seca, versículo 20 de Marcos 11, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém falar a este monte: ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Se você disser e crer, vai acontecer, em outras palavras. Se você disser e crer, vai acontecer. E conclui: por isso vos digo que tudo quanto pedis em oração, crede que receber, assim será convosco. Ore, fale, libere a palavra e creia na resposta, vai ser assim convosco. Mas continua o versículo 25 assim: quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,
porque vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Ou para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas? Se não perdoardes, o vosso Pai não vos perdoará. Está falando, não adianta você ter fé, não adianta você profetizar, não adianta você crer que vai receber, se existe raiz de amargura no seu coração de alguém que você não perdoou. Não vai acontecer. Não vai. Não vai. Você não tem o perdão do seu pecado, você está condenado à condenação eterna. E você não perdoa, não tem o perdão, então é uma vida infrutífera do Evangelho. É brincar de cristão. Por outro lado, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem o perdão do semelhante não vai funcionar. Aí você vai entender por que está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá. Ninguém verá. Segui a paz com todos. O nosso Deus é o príncipe da paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. A palavra de Deus nos mostra em Colossenses capítulo 1, que na cruz do Calvário, não apenas o homem foi reconciliado com Deus. Não foi só o homem. Todo o universo foi reconciliado com Deus por aquela cruz. Capítulo 1 de Colossenses, quando fala da pessoa de Jesus, da excelência do seu ministério, e que diz que ele é o cabeça do corpo, da igreja, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Versículo 19 de Colossenses capítulo 1 diz: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse com o Pai, consigo mesmo, todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. O Pai deu ao Filho a excelência dessa obra de remissão, para que pelo sangue do Filho reconciliasse com o Pai todas as coisas, está escrito aqui. Tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, pelo sangue da sua cruz. Todas as coisas. Tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, está escrito. Céus foram reconciliados com Deus. Você pode entender isso? Está escrito. Por que os céus precisaram ser reconciliados com Deus? Porque o pecado não começou no Éden, o pecado começou no céu. Houve uma rebelião de anjos. Houve uma guerra, e onde tem guerra tem despojos. Quebra a harmonia. O sangue de Jesus vem para reconciliar tudo com o Pai. Todas as coisas, não é só todas as pessoas. É tudo, é o universo. Ele é o conciliador do universo. Ele veio para reconciliar tudo com o Pai. Ele é o príncipe da paz. Como alguém pode se dizer cristão e ter mágoas, ressentimentos de outras pessoas? Não perdoar. Receber uma grande graça como um tonel de graça e não é capaz de dar um cálice de graça para outra pessoa? Recebe um grande perdão? É a parábola do credor incompassivo. É a parábola do credor incompassivo. Devia uma fortuna para o seu senhor, o senhor o perdoou, o conservo deve um pouquinho. E ele não perdoa o conservo. E aí o senhor o chama e o entrega para os verdugos, para os atormentadores. O perdão, queridos, é uma dádiva de Deus para nós, é um favor imerecido. É uma graça que não merecíamos. Ele nos amou quando nós não tínhamos nada a não ser pecado para oferecer para Ele. Ele nos amou primeiro. Nos resgatou da morte e do inferno, nos arrancou do império das trevas, nos trouxe para o reino da luz.
perdão é ofertado a todos. Eu digo que o perdão da cruz beneficia todos os quase 8 bilhões que estão sobre a face da terra hoje. Nem todos receberam esse perdão, muitos não querem. Muitos banalizam essa cruz, mas o perdão está lá oferecido para todos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo, não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora, só é beneficiado por esse perdão quem vai à cruz com arrependimento e confissão. A palavra de Deus diz na primeira epístola de João que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão é oferecido para todos, todos. Só quem recebe esse perdão é que é beneficiado, mas o amor dele é manifesto por um perdão oferecido a todos. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala que seremos conhecidos como discípulos dele, se amarmos uns aos outros como ele nos amou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. É a marca do cristão. É um amor semelhante a esse amor que foi ofertado na cruz. Eu não sei como você estava quando você foi para Jesus, eu sei como eu estava. Eu estava à beira de um precipício. 4 dias antes eu quis matar o meu pai, não consegui, porque ele era muito grandão e eu pequenininha. Graças a Deus, não consegui. Não conseguindo matar o meu pai, eu quis me matar, cortei os 2 pulsos. Fui socorrida, não morri. E como já era a segunda tentativa de suicídio e não consegui morrer, eu achei que nem para isso eu prestava. E aí, 4 dias depois, eu estava decidida a me tornar uma prostituta. É a minha história. Está lá no YouTube. Me entregar para tantos homens quanto me quisessem, chegar para o meu pai e dizer: o senhor ama prostitutas, não ama meu pai. O senhor destruiu a família por causa de prostituição. O senhor ama muito as prostitutas, o senhor pode me amar, agora eu sou uma delas. Era um grito de socorro. Era um grito de socorro. Eu sei que muitas meninas que se jogam nos braços de muitos homens estão procurando um peito de pai, um abraço de pai. Eu sei. Hoje eu cuido de pessoas, eu sei disso. Mas não sabia naquele tempo. Eu estava nesse ponto da minha vida. Exatamente nesse ponto. Onde eu não queria saber de Deus. Onde eu queria ferir todo mundo. Onde eu queria me jogar no mundo. Já que não sirvo para nada, então agora eu vou me tornar uma prostituta e eu vou mostrar para que eu sirvo. Foi quando Jesus me encontrou. Eu estava à beira de um precipício e eu fui achada por ele ali. Na verdade, ele sempre me quis. Mas foi ali que eu olhei para ele. Então foi um grande perdão. Foi uma grande graça, foi uma grande misericórdia. Como eu não vou perdoar quem me ofende? Como eu não vou liberar o perdão? O benefício de liberar o perdão é grande na vida de uma pessoa. E o malefício é terrível. Tem gente morrendo com enfermidade grave porque não perdoa. Não perde só a intimidade com Deus. Só isso já é um prejuízo muito grande. Não ouve a voz de Deus, não sente a presença de Deus. Não entende a palavra quando lê. Tem escamas nos olhos. Mas também tem feridas, tem doenças, tem enfermidades. Quem não lembra a história de Ana? Ana sofrendo com um problema doméstico terrível.
Um dia ela vai ao altar, o sacerdote acha que ela está embriagada, ela fala: não, eu sou mulher amargurada de espírito, minha alma está atribulada, e pelo excesso da minha aflição é o que eu tenho chorado até agora. Tudo isso é resultado de amargura. Adoece. Adoece o corpo, adoece a alma e adoece o espírito. Fica bloqueada. Eu achava que andava na presença de Deus. Na verdade, eu praticava atos de religião. Vai para o culto, faz isso, faz aquilo. Participa dos ministérios da igreja, sempre participei. Mas eu não era filha de Deus. Sabe por que eu não era? Porque a Bíblia é muito clara. Gálatas 4:4 diz: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, porque vós sois filhos. Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai, meu papai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros, e o filho é herdeiro, e tudo que o pai tem é herança dele. Mas ele só é filho e ele só é herdeiro se o Espírito está nele. Se o canal está entupido, cheio de cracas, cheio de raiz de amargura, cheio de ressentimento, ele não tem o Espírito. E se ele não tem o Espírito, não clama papai. E não é filho, é só servo. Vai servir, vai trabalhar muito, mas nunca vai ter a intimidade de um filho. Escutar a voz do pai aqui, sentir o toque do pai aqui, receber compartilhamento do pai dos mistérios do reino dos céus, segredos, cumplicidade, intimidade. Só vem para os filhos, só. A intimidade é para os filhos. E eu entendi isso naquele dia. Que privilégio ter o Asaf aqui para contar isso para ele, ele nem sabia. Deus realiza desejos do coração. Deus realiza desejos do coração. E eu creio que hoje ainda, quando ele estiver tocando aqui, se você permitir que tudo que é ferida que tem no seu coração seja tratado por Deus nesta noite, se você entregar para Ele as suas dores, os seus ressentimentos, sua raiz de amargura, colocar no trono da graça, você não só vai sair daqui com uma cura, como eu saí daquele lugar naquele dia, mas vai sair daqui no nível de intimidade que você não tinha. Se tem alguém que você não perdoa até o dia de hoje, hoje é o dia de fazer isso. Se tem alguém que você ainda tem uma dívida dele para cobrar, você vai riscar essa dívida hoje. Vai riscar o escrito da dívida. E vai cravar na cruz, que é o lugar onde as coisas são tratadas. Eu creio que Deus não me trouxe aqui para falar isso à toa. E eu creio que Deus não trouxe o Asaf aqui à toa também. Deus não é desse mundo. Deus é um homem de logística. Ele não é homem, ele é um Deus de logística. Ele trouxe aqui porque tem pessoas nesse lugar que não conseguem ter intimidade com Deus, porque tem o coração duro, como eu tinha. Quer julgar e não perdoar. E eu quero desafiar você a abrir mão do juiz que tem dentro de você. Eu quero desafiar você a ter um coração misericordioso, um coração compassivo, capaz de perdoar. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem.
Perdoa, Pai, porque eles não entenderam o que fizeram. E eu não quero perder a minha intimidade com o Senhor pela falta do perdão. Vamos liberar o perdão nessa noite. Vamos liberar. Irmão Asaf, venha pro louvor. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar com graça, como Ele usa. Com unção, como Ele usa. E eu quero que aquele que tem uma raiz de amargura no coração, que tem um ressentimento, que tem um peso de agonia porque não perdoa alguém, porque vive pensando no que aconteceu e não conseguiu entregar na cruz ainda, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. E eu quero que nessa noite você tenha uma experiência de libertação de raiz de amargura. Glória a Deus. O Senhor quer arrancar e curar a tua ferida. Ele quer tratar você. Não importa o que aconteceu. Não importa o que houve. Mas que você venha entregar na cruz. Venha entregar para o Senhor. Seja o abandono, seja o abuso sexual, seja a rejeição, seja a injustiça, seja a palavra dura, qualquer coisa, seja o que for que foi feito contra a sua vida, que gerou uma raiz de amargura em você, uma dor que você não consegue ultrapassar. Eu quero que hoje você entregue isso na cruz. Eu quero que hoje você entregue na cruz a sua ferida, a sua dor. Eu quero que hoje, agora, enquanto estivermos adorando, você abra a sua boca e fale: Pai, eu renuncio à justiça própria. Renuncio a ter que dar solução para isso. E eu entrego para o Senhor esse assunto. Passa o bálsamo de Gileade na minha ferida, Pai. Lava-me com o sangue do Cordeiro. O Senhor veio para reconciliar todas as coisas. Eu quero me reconciliar com todos aqueles que me ofenderam. Pelo perdão, eu quero ficar semelhante ao Senhor. E eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero essa intimidade. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero sentir a tua presença doce. Eu quero viver uma vida de filho que clama: Abba, Pai. E pelo Espírito eu quero tocar o teu coração, porque não é pelos olhos, nem pelos ouvidos, e nem pelo meu coração, mas é pelo meu Espírito que eu vou tocar o teu Espírito. Eu quero isso, Pai. Eu quero. Você mesmo vai orar. Aquele dia eu orei. Fui eu que orei. O Senhor só me mostrou. E eu entreguei para Ele tudo. 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 Deixa eu só contar uma coisa para você ainda. Tem muitas histórias de perdão para contar. Mas tem uma história espetacular. Uma família teve o filho sequestrado, uma família de recurso do norte do país, e pagou o resgate, uma fábula. E depois que pagou o resgate, os sequestradores mataram o moço. O filho foi assassinado. A polícia conseguiu pegar os assassinos. Quando pegou, falou para a família: eles estão na cadeia. O que vocês querem que façamos com eles? Aquela mulher disse: eu quero ir lá e quero olhar no olho dele. E o policial ficou muito preocupado.
o que é que aquela mulher ia fazer quando chegasse face a face com o homicida que tirou a vida do seu filho, enforcado. Ela disse: pode ficar tranquila, eu não vou fazer nada errado. Eu só quero olhar no olho dele. E aquela mãe que havia acabado de perder o filho chegou diante do homicida e falou: olha, você me causou uma dor profunda, profunda, profunda. É uma ferida que abriu meu peito. Nunca doeu tanto alguma coisa dentro de mim. Mas eu vim aqui dizer para você que eu te perdoo. Eu não te perdoo porque eu sou boazinha. Eu te perdoo porque eu preciso do perdão do meu Deus. E o meu Deus disse que se eu não perdoar aos homens as suas ofensas, Ele não vai me perdoar. A razão do perdão é essa. Você precisa ficar limpo. Não tem nenhuma barreira, nenhum empecilho, não tem muros entre... Graça e paz. Olha, eu não estou aqui desde ontem, mas eu já fui muito edificada nesse tempo que eu estive aqui, desde a hora que cheguei. Eu vejo que há nesse lugar não só a presença do nosso Deus, mas uma unção especial de cura, de libertação para as mulheres. Essa unção que só o Senhor pode dar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma honra estar aqui, uma alegria. É uma alegria. Cada vez que o Senhor me leva a um novo lugar, a uma nova congregação, da única igreja que Ele tem na face da terra, eu me alegro, eu digo: Pai, eu vou conhecer agora um pouco mais da minha família, com quem eu viverei toda a eternidade. Então, a notícia que eu te dou, você nunca mais vai ficar livre de mim. Nós vamos viver juntas, por toda a eternidade. Essa é a promessa do Pai, e eu creio em tudo que o Pai diz. A palavra que Deus deu para hoje, ela está no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel. Eu vou fazer uma leitura longa, e eu vou pedir a você que não leia, escute. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E às vezes, quando estamos procurando, nós nos distraímos e não ouvimos. E às vezes nós continuamos a leitura quando já deveríamos ter parado. E a fé não vem pelo procurar, a fé vem pelo ouvir. Escute a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Diga, 2 mulheres. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Diga, filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Diga, rival. E assim ele o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Diga, a outra. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Diga, amargura de alma. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres,
E se deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Diga: atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Diga: excesso de ansiedade e de aflição. E continua o texto dizendo: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher foi, e o seu caminho comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu. E disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrada. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor, porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, e por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Depois disso, Ana cantou um cântico. Não vou ler o cântico todo, que está no capítulo 2, mas vou ler o versículo 6, que diz: o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir. Eu imagino a história dessa mulher. Eu gosto de entrar no episódio bíblico, eu gosto de entrar na história, eu fico imaginando como é dentro da história. Então, Ana era uma mulher que tinha muitos problemas, muitas prisões. Ana tinha um cativeiro na alma terrível. Você sabe que somos um espírito, temos uma alma e estamos dentro de um corpo. O espírito é a nossa porção eterna, feita por Deus para conectar-se com o mundo espiritual. Feito por Deus para conectar-se com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com os anjos de luz. Por equívoco, por escolhas erradas, podemos conectar com trevas, que também é espiritual, com anjos caídos, que habitam também no mundo espiritual. Por isso que está escrito que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais de maldade nas regiões celestiais. Região celestial é mundo espiritual. Mundo espiritual, céus, região celestial, são sinônimos. Tudo refere-se àquilo que não é natural, que não é material. E o nosso espírito, ele conecta-se com o mundo espiritual. Ele tem uma conexão permanente, porque somos um espírito. Temos uma alma. Quando Deus diz lá no princípio do princípio, não é bom que o homem esteja só. O homem não estava só. Deus ia na viração do dia conversar com o homem. E quem está com Deus não está só. Acabamos de ver um teatro aqui,
onde a presença de Deus supriu todas as necessidades. Deus fala só de outros semelhantes, porque a nossa alma é a nossa porção, que também é sobrenatural, também é invisível, mais real e que foi formada por Deus para termos conexões com outras pessoas. É na alma que temos sentimentos, temos emoções. O nosso intelecto está na nossa alma. Tudo que aprendemos, tudo que estudamos, tudo que está na nossa mente intelectual está na nossa alma. E as nossas almas fazem as escolhas. Por isso que em Ezequiel 18 está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. É a alma que vai levar o homem para o inferno pelas escolhas erradas. É a alma que faz tomada de decisões. E o corpo é o que é visível, o que é palpável, perceptível em exames de toda a natureza, que envelhece, que vai voltar para o pó. Podemos adoecer no corpo, na alma, no espírito. Podemos adoecer em qualquer uma dessas 3 dimensões. Muitas pessoas estão de máscaras aqui porque têm, de novo, uma preocupação com um vírus chamado Covid e que pode matar o corpo, pode fazer enfermidades no corpo, dificuldade para respirar, baixo paladar, falta de olfato. É carne, é corpo. Envelhecemos no corpo. Você me vê sentada em muitas pregações, não foi sempre assim. Foi desde uma queda que eu tive, danificou meu joelho, outra queda danificou o ombro, lesionou o ombro. Caio muito até hoje, eu tenho que tomar muito cuidado, o pé é muito pequenininho, o quadril é grande, é como se fosse um copo, assim, gordo em cima e fino embaixo. Qualquer encostado ele vira. É corpo. O dano é no meu corpo, não é nem na minha alma, nem no meu espírito. Mas podemos adoecer na alma também. Nós podemos ter enfermidades na alma. Existem pessoas que têm gastrite, porque tem excesso de ácido gástrico, porque está nervosa, porque perdeu um casamento, perdeu um negócio. Sofrimento adoece a alma. Os psiquiatras, psicólogos sabem disso. São as doenças psicossomáticas. Mas também existem doenças pneumossomáticas. O espírito adoecendo o corpo. Doenças espirituais, sim, doenças espirituais. A Bíblia conta em Lucas capítulo 13, uma mulher que estava presa por um espírito de enfermidade. Está escrito lá. Ela estava encurvada, fazia 18 anos, porque havia um espírito de enfermidade que a mantinha corcunda. E quando o demônio sai, a mulher anda, endireita. Também em Lucas capítulo 11 é contada a história de um menino que era surdo-mudo. E quando o demônio sai, o menino fala e ouve. Não era uma doença física, nem da mulher corcunda e nem do menino surdo-mudo. Era uma doença espiritual, eram doenças espirituais. Não adiantaria levar aquela mulher para um ortopedista ou um fisioterapeuta para endireitar a sua coluna. Não endireitaria nunca, porque era espiritual, era no espírito tocando no corpo. E o menino surdo-mudo também. Não adiantaria levá-lo para um otorrinolaringologista, para uma fonoaudióloga, não iria resolver, era preciso que o demônio saísse. Então, podemos ficar presos no corpo por enfermidades, podemos ficar presos na alma e no corpo, porque a alma adoece o corpo, e no espírito e no corpo, porque o espírito adoece o corpo. Podemos ficar presos em enfermidades por causa de pecado. Sim, por causa de pecado. Você vai ver no livro de Tiago, capítulo 5, aquele texto por demais conhecido: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, que vão orar pelo enfermo, a oração da fé, e ungí-lo com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. É uma doença física. Unge com óleo, unge o enfermo é curado, a oração da fé cura o enfermo. Mas tem em seguida, depois de um ponto e vírgula, que é uma paradinha para falar algo correlato, mas não a continuação do texto. E lá diz: se tiverem cometido pecado, seriam perdoados, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Espera aí, tem que ungir com óleo, o presbitério orar,
depois confessar pecados, e os justos todos, que são aqueles justificados pelo sangue de Jesus, orarem para ter eficácia e a cura. Não, está falando de duas enfermidades diferentes. Uma enfermidade física, que a oração da fé, feita por líderes e unção com óleo, vai curar. E a outra, depois do ponto e vírgula, é uma doença resultante de pecado. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Na segunda hipótese, no final do versículo, está falando de outra doença, de doença resultante do pecado. E é só o arrependimento e a confissão que vai resolver. Não vai adiantar ungir com óleo, pode colocar numa banheira de óleo, que não vai resolver. São pecados ocultos, pecados encobertos, são doenças espirituais. Jesus livra aquele moço do tanque de Betesda, 38 anos, tetraplégico, porque estava deitado, só podia ser tetraplégico, senão estaria com muletas, tendo facilidade de se deslocar. E depois que ele é liberto daquela prisão espiritual física e espiritual, porque era resultante de pecado, Jesus encontra-se com ele na sinagoga. E Jesus diz para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Diga ai, ai, ai. Então, tem pior do que ficar tetraplégico, 38 anos? Tem doenças espirituais que são piores do que isso. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, eu estou dando assim apenas uma entrada para dizer para você que tem prisões físicas, só físicas. Prisões físicas resultantes de pecados. Prisões físicas resultantes de ação demoníaca, que pode não necessariamente ser pecado, porque pecado é responsabilidade pessoal, mas pode ser geracional, heranças espirituais. Prisões físicas, doenças físicas que podem ser resultado da alma, de doenças de estresse, de enfermidades do coração. Coração não é músculo cardíaco, coração é alma. Quando Deus fala: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Ele está falando de alma. Quando Davi fala: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, ele está falando de alma. Então, alma enferma adoece corpo também. E aí nós temos tantos meios de prisão. E o tema desse evento é livres, livres. Precisamos ser livres em todas as áreas da nossa vida. E o texto que eu escolhi para você hoje, ele tem duplo significado. No final, você vai entender por que esse texto me foi dado por Deus. Mas eu quero começar falando da alma de Ana. Ana. Vamos entrar nessa história. A história conta um triângulo amoroso. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Mas desde o princípio, o modelo de família não é com duas mulheres. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Não é plural. E serão os dois, não é os três. Uma só carne. O padrão de Deus é o padrão que traz vida plena, vida abundante. Fugiu do padrão de Deus, você fica vulnerável a tudo que o mundo espiritual tem de ruim. E você pensa que é azar, às vezes sofre, tem perda, roubo e destruição, e fala: isso é azar. Não, não tem azar. Não tem sorte, azar. Tem ação daquele que vem para matar, roubar e destruir, que é o príncipe das trevas, e tem a ação de Deus, que vem para dar vida e vida em abundância. Então, quando descumpre a palavra de Deus, quando está fora do alinhamento, abre portas e o inimigo mata, rouba e destrói. Entra por elas. E duas mulheres, por mais que tenha justificativa para o pecado é pecado. Nós atendemos pessoas, temos um ministério de cura e libertação há quase 4 décadas. Atendemos muitas pessoas. Acabamos de vir de um SILC agora, um seminário intensivo de libertação e cura que fazemos, imersão total, pessoas expostas à palavra de Deus por 5 dias, 4 dias e meio, depois atendidas individualmente.
E muitas delas chegam querendo ajuda, mas não chegam com arrependimento do pecado. Elas chegam justificando o pecado. Justificativa do pecado não resulta em cancelamento do pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É só o arrependimento que produz o cancelamento do pecado. Porque é só o arrependimento que promove a liberação da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Uma pessoa é maior do que o seu erro, por pior que seja o pecado dela, o arrependimento é eficaz para liberar a graça de Deus. Mas sem arrependimento, só com justificativa do pecado, a graça não chega. Então, a maioria das pessoas justificam o pecado. Talvez Eucana tivesse uma boa justificativa. Eu sou um homem que vivo num tempo em que é preciso ter muitos filhos, é preciso ter uma prole numerosa, e eu tenho uma mulher estéril, e Ana é estéril, e eu preciso ter filhos. Eu preciso ter uma descendência. E aí ele arruma uma outra, a outra, que a Bíblia chama de rival, e chama de outra, era parideira, um ventre bom para conceber. A Bíblia diz que ela tinha filhos e filhas, e usa o termo plural. Então, Ana era estéril e Penina era fértil. E que fertilidade! Filhos e filhas. E a Bíblia conta a história dessa família. Então, o primeiro problema de Ana era esterilidade. Esterilidade, opróbrio. No elenco de bênçãos e de maldições, estava lá como uma das maldições, esterilidade. E maldição, queridos, não é um ato de Satanás voluntariamente, independente da permissão de Deus. Maldição é um ato de Deus. É Deus quem amaldiçoa. Quem fala para Caim, onde está Abel, teu irmão? E Caim responde, acaso sou eu tutor do meu irmão? E Deus fala para ele, és agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quem amaldiçoa Caim? Deus. Quem diz para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem? Deus. Quem que termina o Velho Testamento dizendo que se não houver conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ele virá ferir a terra com maldição? Deus. Então, maldição não é um ato do diabo, porque está brincando de amaldiçoar. É um ato de Deus. Uma permissão de Deus. Maldição sem causa não se cumpre. E nós, às vezes, focamos as maldições quando deveríamos focar as causas. Por que está acontecendo isso? Que porta foi aberta? Aonde? Em qual geração? Maldição tem na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Começa em Gênesis, e lá em Apocalipse 21 diz que só lá, na Nova Jerusalém, é que não haverá maldição. Tempo futuro do verbo. Não haverá. Maldição aparece na terra mesmo antes dos 10 mandamentos. Mesmo antes do trono de Deus haver descido no Monte Sinai, escrever os 10 mandamentos nas tábuas da lei, e lá deixar escrito, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Antes disso ficar escrito, Deus já havia dado mostras de que Ele é um Deus que amaldiçoa as gerações. Desde o começo do começo do começo. Você vai ver o dilúvio, pós-dilúvio. Não é? Planta uma vinha, toma um porre. No capítulo 6 de Gênesis, ele é um homem justo, escolhido por Deus para começar a nova geração, porque a corrupção do gênero humano fez Deus querer exterminar os homens. No capítulo 9, termina o dilúvio, ele toma um porre, fica nu. E um filho chamado Cã vê o pai nu e expõe a nudez do pai. O pai bêbado, descomposto, é visto por um filho chamado Cã. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. E Cã não só não cobre o pai, mas ele expõe a nudez do pai. Ele chama os outros 2 irmãos e mostra o pai como estava. E os outros irmãos não olham a nudez do pai, cobrem o pai. Mas Cã, que expôs a nudez do pai, que envergonhou o pai diante dos outros 2 filhos, é amaldiçoado. E como é a maldição? Maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Mas quem é Canaã? Se Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé.
Quem é Canaã? Canaã é filho de Cã. A maldição vem para outra geração. A responsabilidade pessoal é para Canaã. É para Cã. Mas Canaã é que recebe a consequência geracional do pecado do pai. E agora tem o pecado do pai e tem herança que deixa para gerações futuras. E a Bíblia toda é assim.